preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Pai do Senhor Douglas, Pai do Senhor Gabi, Pai do Senhor Robson, Yara, Isabelle, Azaf. A paz Douglas, a paz Gabi, a paz Loren. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Pai do Senhor Loren, Deus te abençoe. Me chama para fora, ressuscita-me. Diz que eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo Pai do Senhor nome. Valesca, Deus te abençoe. Um abraço aí na mamãe. A paz Valesca, Deus abençoe. Minha vida, Me faz um milagre, transforma nessa hora. Também tô com saudade. Uma para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Pai do seu irmão Antônio, a paz do irmão Lourdes. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. a paz irmão Antônio, a paz irmão Lourdes, A paz Aline, a paz Claudinho, a paz minha irmã Dorothy. Deus te abençoe. a paz irmã Dora, Deus abençoe. A paz, irmão Wellington. a paz irmão Hélio. Deus abençoe. Lembramos sim, irmão, né, que fez a nossa mudança, irmão Wellington. Deus te abençoe, meu irmão, né? Aí a paz aí para meus primos, né? Michele,
Pacífico, Jamile, né? Jó, a paz, mamãe, a paz, Tereza. Deus abençoe vocês. Amém. É muito bom estar aqui juntinhos, né? Deus abençoe vocês, né? Amém. Amém? Amém. Vamos iniciar a nossa live, né? Antes de iniciar, né? A paz, irmã Marlene, Monique, Tamires e Vinícius. O Zé Carlos, né? Zé Carlos também. Junto com a Cristina. Deus abençoe aí. Uma Lourdes. Né? Pelos momentos gratificantes que foi estar com vocês. Muito bom. Amém. Amém. Vamos iniciar? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti neste momento, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, pelo dia de hoje, Pai. Pelos livramentos que o Senhor nos deu, Pai querido. Pai, me perdoa, Pai querido, nesta hora, Senhor Jesus. Tudo aquilo que eu fiz e o Senhor não se agradou, Pai. Guarda, Pai querido, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Cada família representada, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, cada um, dando muita saúde, Pai. Nesse momento, Pai querido, eu te peço, Pai querido, agora pelo Azaf. Pai querido, toma ele nas tuas mãos, abençoa teu filhinho, Senhor Jesus. Guarda a sua saúde, Pai querido, que todo mal venha cair por terra agora neste momento, Senhor Jesus. Toma a tua vida, Pai querido, nas mãos dele, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, que o Senhor se faz presente nesse culto. Venha dar um culto abençoado, Pai querido. Toma o nosso pastor Alberto nas tuas mãos. Pai querido, que ele venha fazer sempre a sua vontade e o teu querer. Que essa palavra que ele irá dizer, Pai, que venha ser, Pai querido, como um bálsamo nas nossas vidas. Ou que seja de correção também, Pai. Precisamos de estar alimentados da tua palavra. Precisamos, Pai querido, nos transbordar. Pai, vencer os dias maus, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, a vida do pastor. Guarda e livra o carro, onde quer que ele passe. Pai, que ele bota os anjos ao redor dele, Senhor Jesus. Toma, seu Pai querido, esse dia, Pai querido, abençoado. Dia, Pai querido, que nós ceiamos, Pai querido. Nós fizemos a comunhão contigo, Pai querido. Muito obrigada por tudo, Pai querido. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje eu queria falar sobre amizade, né, irmãos? Amizade é coisa difícil, né? Ainda mais no mundo que a qual nós vivemos. Mas ainda tem amizade. Ainda tem pessoas que são amigas uma das outras. E por falar em amizade, eu queria falar sobre uma passagem da Bíblia. Que a Bíblia nos mostra e a Bíblia nos fala que Jesus tinha uma amizade, cujo nome desse homem era Lázaro. Eu quero estar dividindo com os irmãos a passagem que se encontra no livro de João, João 11, do versículo 10 em diante. João 11, do versículo 10 até o 15. João 11, do 10 ao 15. Amém? Amém. João 11, do 10 ao 15. Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse,
claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, me alegro do que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Amém. Quando falamos de Lázaro, é algo que nos chama a atenção, que Lázaro tinha uma grande amizade com Jesus. Lázaro era aquele amigo próximo de Jesus. Se nós lermos a passagem dos encontros que Jesus teve com Lázaro, a primeira passagem que nos relata do encontro de Jesus com Lázaro foi quando Jesus foi na casa de Lázaro, e ali teve muita alegria. Lázaro ainda se encontrava vivo. Lázaro tinha muita alegria em ter Jesus. A palavra de Deus nos mostra que toda vez que Jesus ia na cidade onde Lázaro morava, ele procurava passar na casa de Lázaro. A palavra de Deus nos mostra que ele tinha muita amizade pelas irmãs, as duas irmãs de Lázaro. E algo que me chama a atenção em relação a esta passagem, que é a qual acabamos de ler, que Jesus é chamado para fazer uma oração ou até mesmo curar Lázaro do mal que a qual ele tinha. A Bíblia nos mostra que a amizade de Jesus para com Lázaro não foi uma amizade da noite por dia. Já tinha um tempo que a qual eles eram amigos. Já tinha um tempo que a qual Jesus frequentava a casa de Lázaro. Jesus tinha intimidade com Lázaro. Jesus tinha intimidade com as irmãs de Lázaro. Jesus tinha um bom convívio. Jesus tinha algo assim muito grande em relação a Lázaro e até mesmo suas irmãs. Num dado momento, a Bíblia nos fala que Jesus estava em uma cidade, Lázaro e suas irmãs estavam em outra cidade, e de repente Lázaro adoece. Quando Lázaro adoece, uma das irmãs dele pede alguém para poder chamar Jesus. E automaticamente, na visão dessas duas mulheres, que a qual conhecia Jesus, elas no mínimo devem ter pensado, pela amizade que nós temos com Lázaro, e nós sabemos que ele clama ao Pai, ele pede ao Pai e o Pai ouve, ele irá vir em nosso encontro. Até porque é um amigo dele que se encontra doente. É um amigo dele que corre o risco de vida. E isso me chamou demais a atenção. Até porque, quando falamos de amigos, nós até mesmo enfrentamos ou até mesmo derrubamos barreira. Não há barreira que retém uma amizade. Não há barreira que faz com que dois amigos até mesmo se encontrem. E algo interessante que aconteceu conosco nesse final de semana, a nossa igreja, nós temos como meta a amizade, o amor um pelos outros. E aconteceu algo muito especial nesse final de semana. Na sexta-feira mesmo, nós até mesmo fomos buscar alguns irmãos e trouxemos até para a nossa casa, né? Eu quero agradecer desde já, né, a presença de todos os irmãos que puderam, né? Amém. Até mesmo vir na nossa casa. E viemos conversando, dialogando ali na estrada. Creio eu que também, de repente, era isso que acontecia com Jesus e até mesmo com o próprio Lázaro. Eles conversavam, eles brincavam. A Bíblia nos mostra que eles tinham apreço um pelos outros. E na sexta-feira,
podemos demonstrar realmente o nosso apreço um pelos outros. Nossos irmãos viemos brincando, conversando, curtindo até mesmo a viagem até chegar na minha casa. Chegou na minha casa a um certo horário já, mas foi muito bom estar com os irmãos, foi muito bom viajar com os irmãos, foi muito bom passar esses dias ou até mesmo o dia com os irmãos. Vocês não sabem a felicidade que a qual tanto eu quanto a pastora tivemos em ter os irmãos aproximadamente 2 dias conosco, dormindo e acordando na nossa casa. Amém. Isso é muito bom. É muito bom porque quando nós falamos de amizade, é algo que supera qualquer problema. É algo que supera qualquer dificuldade. E Deus gosta desse tipo de amizade. Deus é um Deus que é amigo. Deus é um Deus que tem amor pelas pessoas que a qual Ele o ama. E nada melhor do que nós demonstrarmos o amor que nós temos pelos nossos irmãos quando estamos juntos. Foi um dia abençoado hoje. Foi uma noite abençoada passada. E essa noite, a noite retrasada e a noite passada. E creio eu que também Jesus também tinha esse relacionamento com Lázaro. E até mesmo de dormir na casa dele, de comer na casa dele. Conforme nós fizemos nesses 2 dias. Poxa, passamos assim um final de semana, sabe, em paz, alegria, né, de revermos nossos irmãos, de estar convivendo com nossos irmãos. Eu estava até mesmo analisando, já se fazia mais de 2 anos que a qual nós não se reuníamos assim. Amém. Que nós não se divertíamos assim, dava boa risada. Porque crente também ri. Crente não só tem aquela cara assim, ó, de limão azedo, não. Nós sabemos que tem crente que parece que está o tempo todo chupando um limão azedo. Mas nós somos crentes e nós estampamos a alegria. A Igreja Cristã Filadélfia tem crente que estampa a alegria. Crente que estampa a felicidade. Crente que as pessoas, até mesmo que ainda não são, olham para nós e falam assim: poxa, esse pessoal só vive rindo. Mas o motivo da nossa alegria é Jesus. Depois é a amizade que nós temos um com os outros. E Jesus ficava feliz em estar na casa de Lázaro. Jesus ficava feliz em estar com Lázaro. Da mesma forma, tanto eu quanto a pastora ficamos felizes de receber os irmãos em nossas casas. Nós até queremos que isso se repita em outras e outras vezes, mais vezes. Isso é bom para nós. Isso nos traz felicidade. Isso nos traz alegria. A palavra de Deus fala que Jesus foi chamado para até mesmo curar Lázaro. Só que Jesus só aparece na casa de Lázaro 4 dias depois. Nesse período que Jesus ficou em atender o pedido das irmãs de Lázaro e até mesmo atender o pedido das irmãs de Lázaro, se levaram 4 dias. A palavra de Deus fala que nesse período Lázaro morre. E quando Lázaro morre, Jesus soube que Lázaro morreu. A passagem que a qual nós lemos, Jesus fala que ele vê isso com grande alegria. Parece um pouco contraditório falar que Jesus ficou feliz e alegre por saber até mesmo que o amigo dele, a pessoa que a qual ele amava, havia morrido. Quem fica feliz em saber que aquela pessoa que a qual você ama, que você tem amizade, morreu? A palavra de Deus fala que Jesus fica feliz. E automaticamente ele fala assim: mas foi bom que isso tivesse acontecido, de eu não estar lá, para que a glória de Deus seja manifestada. Jesus, independentemente de qualquer coisa, ele viu que a glória de Deus poderia ser manifestada naquela situação. A Bíblia diz que Jesus
vai até a casa de Lázaro. Agora vamos falar um pouco, nós estamos falando sobre Jesus. Eu quero falar um pouco também agora sobre Lázaro. Eu fico imaginando de Lázaro saber que Jesus foi chamado e para poder atender um pedido, até mesmo para ele não morrer, porque Lázaro na realidade era um filho era o mais novo dos seus irmãos, das suas duas irmãs, e ele acabava sendo o responsável até mesmo pela família, porque as pessoas só respeitavam uma casa que a qual tivesse um homem de frente como líder naquela época. Eles não aceitavam muito até mesmo mulheres. E Lázaro era um daqueles homens que a qual tomava frente num negócio que a qual a família tinha. Eles vendiam, preparavam, faziam perfumes. Tanto é que Jesus foi banhado, né? Até mesmo com um perfume que a qual a irmã de Lázaro ofereceu para ele. Eu quero falar algo sobre isso. A palavra de Deus fala que Jesus foi chamado e Lázaro morre. Agora eu fico imaginando Lázaro chegando até mesmo do outro lado da vida, encontrando com homens que a qual aguardava a vinda de Jesus, com homens que morreram antes até mesmo de Jesus vir. E de repente Lázaro encontra com Daniel, de repente Lázaro encontra com Samuel, de repente Lázaro encontra com Isaías, que é a qual profetizou sobre a vinda de Jesus, de repente encontra com Moisés, Abraão, Davi, e de repente ele começa a conversar até mesmo com esses homens que a qual você tem, e começa a falar: olha, sabe aquele Jesus que vocês profetizaram, que vocês acreditavam que ele viria para a ressurreição dos mortos, aquele Jesus que viria para que os salvos que a qual tinha morrido antes mesmo dele chegar, aquele Jesus, meus amigos, ele era meu amigo. Aí eu fico pensando o que eles pensaram quando Jesus falou: olha, sabe aquele Jesus? Isaías, sabe aquele Jesus que a qual você falou, que você foi conhecido como o maior profeta que falou sobre a vinda dele? Você foi conhecido como aquele homem que a qual falou até mesmo como ele iria nascer. Esse Jesus é meu amigo. Esse Jesus conviveu comigo. Sabe aquele Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus sabe que Lázaro morreu, aí Jesus chora. Um amigo, muitas vezes, ele vai chorar pela perda daquele amigo, pela perda daquela pessoa que a qual ele amava muito. A palavra de Deus fala que Jesus amava Lázaro. Mas por que Jesus amava tanto Lázaro? Jesus não veio antes mesmo que Lázaro morresse. Jesus não veio para poder curar Lázaro. Parece contraditório de tudo isso. Porque vamos analisar algo. Se você ama alguém, você vai querer o melhor para alguém. Se você ama alguém e você tem o poder até mesmo de cura daquele alguém que se encontra doente, que corre o risco de morrer, a primeira oportunidade que você tiver, você vai de encontro àquela pessoa, até mesmo para poder curar aquela pessoa e não deixar ela morrer. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus poderia até mesmo ter feito isso, mas Jesus não fez. E Lázaro morreu. E vamos voltar agora de novo para Lázaro. Lázaro se encontrava de repente, estou conjecturando, não estou falando que a Bíblia falou sobre isso, mas eu estou conjecturando toda essa história, até para nós falarmos sobre amigos. Jesus chega do outro lado e começa a falar com Moisés: Moisés, tu abriu o mar vermelho, Moisés. Moisés, a nação que a qual você tirou lá do Egito, olha, Moisés, tem muitas pessoas, são milhões de pessoas, Moisés.
Aquilo que a qual Deus mandou você fazer, você fez. Você não entrou na terra prometida, Moisés, mas você direcionou e caminhou o povo até a terra prometida, deixando na mão de Josué e Calebe, que é a qual fez o povo entrar na terra prometida, Moisés. Abraão, Deus tinha falado para você, Abraão, que se você pudesse contemplar as estrelas do céu, ou até mesmo a areia do mar, assim seria a sua geração, Abraão. Eu fico imaginando esses homens ouvindo, até mesmo falando algo sobre isso, e automaticamente falando para Lázaro: mas olha só, se você fala que ele é tanto seu amigo, por que ele deixou você morrer, Lázaro? Por que ele deixou você até mesmo vir parar aqui desse lado, se ele era teu amigo, Lázaro? Tá certo que você se encontra até mesmo no céu, Lázaro, mas se ele era teu amigo mesmo, ele poderia ter ido antes até mesmo de você morrer. Aí eu fico imaginando Lázaro falando: olha, independentemente da situação que a qual eu esteja vivendo agora, que eu esteja até no céu falando aqui com vocês, mas eu entendo e sei, e tenho convicção que ele é meu amigo. E esses homens, de repente, ficam ouvindo, mas olha, não faz sentido. Ele fala tanto que ele é amigo dele, mas na hora que ele mais precisou, ele não foi. Deixou ele morrer. Não foi o atender. Quanto de nós, muitas vezes, precisamos de um amigo? E na hora que mais precisamos do nosso amigo, é a hora que a qual ele não pode nos atender. Ele, de repente, tem os seus motivos pessoais. Então, no mínimo, de repente, aquelas pessoas que a qual se encontrava do outro lado, já com Lázaro, devia falar: olha, eu não consigo entender. Que amizade é essa? A amizade a qual na hora que você mais precisa e ele pode te ajudar, ele não te ajuda. A Bíblia diz que Lázaro já se fazia 4 dias que a qual ele já tinha morrido. E no 4º dia é que Jesus vai visitar Lázaro. Em outras palavras, Maria era aquela que atendeu Jesus com braços abertos. Já nessa passagem nós podemos entender que Maria já não vai mais de encontro a Jesus. Tipo assim, seria: poxa, na hora que nós precisamos mais dele, é a hora que ele nos abandonou. Ele tinha tudo para poder nos ajudar, Marta, mas ele não veio nos ajudar. Que amigo é esse? Não tem como de repente ter amizade com uma pessoa desta forma. Pessoa que a qual pode nos ajudar, mas na hora que nós precisamos ele não nos ajuda. Quem já viveu de repente uma situação dessa? De ter uma amizade que de repente no nosso entender, que essa amizade podia nos ajudar e no entanto não nos ajude. Mas Jesus tinha um relacionamento com Lázaro. Ei, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus quer um relacionamento contigo, comigo. O nosso Deus tem prazer quando nós se relacionamos com os nossos irmãos. Quando nós temos amizade com os nossos irmãos. Eu volto a falar: final de semana abençoado, meu irmão. Olha, há muito tempo que nós não vivemos uma situação dessa. A situação de alegria, de harmonia. Isso faz falta para nós. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus não criou o homem para poder viver só. Se Deus criasse o homem para poder viver só, meu amado, minha amada, Deus não tinha criado até mesmo Eva. Deus não tinha criado até mesmo os animais. É para o homem viver só, que viva só. Mas nosso Deus criou os animais, criou Eva. Nosso Deus falou: olha, crescei, frutificai a terra. Nosso Deus é um Deus que ama a amizade. Amém. Nosso Deus é um Deus que gosta de amizade. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, assim, alguns minutos antes, até mesmo de morrer, existia 2 malfeitores. Um blasfemou e o outro falou: Senhor, quando entrar no teu reino, lembre-se de mim. Ali, Jesus estava fazendo a última amizade em vida. Aí Jesus responde para aquele homem que a qual queria amizade com ele: hoje mesmo, meu amigo, tu estarás comigo no paraíso.
Isso porque Jesus Jesus, ele gosta, ele ama a amizade. Da mesma forma que eu amo a amizade, que a pastora ama a amizade. É muito bom ter amigos. Amém. A palavra de Deus mostra que Lázaro estava lá do outro lado. Jesus chega até próximo, pede Maria, pede Marta, e fala assim para elas assim: olha, me leve até o túmulo de Lázaro. No mínimo, de repente, correu algo na mente delas da seguinte forma: para que ir até o túmulo de Lázaro? Já morreu? Fazer o quê? A palavra de Deus fala que uma delas responde assim: ó, Senhor, já cheira mal. Não adianta nada mais, Senhor. Não tem o que fazer mais, Senhor. Aí Jesus fala assim: me leve até o túmulo. E as duas acompanham Jesus. De repente, uma delas deve ter pensado assim, ou as duas pensaram: esse cara é maluco? Quando ele podia fazer algo, ele não veio fazer. Agora que não adianta mais. Já se passaram 4 dias. Até mesmo o período que a qual eles acreditavam que as pessoas podiam voltar. Que a alma, né, no caso, o espírito ainda não tinha saído do corpo. Podia entrar de novo e voltar. Já tinha se passado. Era um espaço mais ou menos de 3 dias. Que a qual eles esperavam para até mesmo que isso pudesse acontecer. E já era o 4º dia. Mesmo assim elas levam Jesus. Quando elas levam Jesus, uma das coisas que Jesus fala assim: olha, mande retirar a pedra. A pedra muitas vezes é algo que a qual nos faz mal. É algo que a qual muitas vezes nos impede de nós se relacionarmos até mesmo com as pessoas, de nós termos amizade com as pessoas. Muitas vezes nós estamos com um coração tão duro, tão fechado, que não abrimos espaço para novas amizades. É mais ou menos assim: já me machucaram muito, não quero amizade. É melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Tem um ditado que as pessoas usam assim. Mas eu quero falar algo para você: Deus não te criou para você viver só. Deus te criou para você se relacionar com outro ser humano que nem você. A palavra de Deus mostra que Jesus manda tirar a pedra. Eu entendo também que tirar a pedra é algo que a qual Deus quer que o ser humano faça. Deus só vai fazer aquilo que a qual você não consegue fazer. O que é tirar pedra muitas vezes? Tirar pedra é você passar a perdoar aqueles até mesmo que te ofenderam. Amém. Aqueles que te aborreceram, aqueles que te entristeceram. Isso é um dos motivos de tirar a pedra. Tem pessoas que estão no túmulo, pessoas que estão fedendo por dentro, porque não sabem tirar a pedra. Tem pessoas que está até mesmo mau cheiro, está morta por dentro, porque não querem tirar a pedra. O perdão, a palavra de Deus fala que nós temos que pedir até mesmo para o nosso irmão. Nós não pedimos perdão a Deus na realidade. Quando nós erramos com o nosso irmão, nós temos que pedir perdão ao nosso irmão. A palavra de Deus fala que quando nós pedimos perdão ao nosso irmão, Deus do céu nos perdoa. Porque quando nós até mesmo magoamos, entristecemos o nosso irmão, nós estamos ferindo um mandamento, que seria amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando fala sobre tirar a pedra, está falando de nós perdoarmos, de nós até mesmo se confraternizar com o nosso irmão, se reunir com o nosso irmão. Olha, Deus fala que retiraram a pedra. Quando retiram a pedra, creio eu que Lázaro estava lá do outro lado falando com outras pessoas, outros profetas, falando: olha, aquele Jesus é meu amigo, aquele Jesus que a qual você até mesmo falou que ele viria, ele veio. E ele morou próximo à minha casa. Ele ia na minha casa. De repente Jesus ia na casa de Lázaro até mesmo ceiar, conforme fizemos a ceia na noite desse dia. De repente, tudo isso Lázaro ouviu.
As pessoas de repente falando, olha, se ele era realmente seu amigo, ele não teria deixado você morrer. Tira a pedra. Jesus chega no sepulcro. E Lázaro de repente está lá no céu falando sobre Jesus, sobre a amizade que a qual ele tinha com Jesus e sobre a amizade que Jesus tinha para com ele. E Lázaro fala assim, olha, ele falou que era meu amigo, mas ele falou também que independentemente de eu morrer ou não, ele iria me chamar, ele iria me chamar de volta. De repente até mesmo aqueles homens que morreram e não viram até mesmo o próprio Jesus, deve ter pensado, por que Jesus vai deixar ele morrer e depois vai chamar ele de volta? Agora já era. Lázaro, você já obteve a sua salvação. Você não vai retornar mais. Eu estou conjecturando, não é isso que a Bíblia fala, mas eu estou conjecturando. Estou querendo trazer de forma de amizade para com os irmãos. Até que ponto vai uma amizade? Até onde vai uma amizade? Vai além daquilo que a qual nós imaginamos. E a palavra de Deus mostra que Jesus chega na porta do sepulcro após a pedra ser retirada pelos homens. Jesus olha lá para dentro e fala assim, ó, Lázaro, levante. Agora vamos imaginar Lázaro lá do outro lado, conversando até mesmo com os profetas, com outros homens, que a qual a Bíblia nos relata. De repente conversando com Sansão, de repente conversando com Oséias, falando que Jesus o amava e queria até mesmo chamar ele de volta para a terra. De repente Lázaro ouve aquela voz, Lázaro, levante. A voz de Jesus nós conseguimos escutar em qualquer lugar que a qual nós estivermos. Aí Jesus fala, Lázaro, levanta. Aí Lázaro levanta e de repente fala assim, olha, eu falei para vocês que ele era meu amigo. Eu falei para vocês que ele me amava. Eu falei para vocês que eles iam me chamar. Mas vocês não entenderam. Vocês talvez pensaram que ele iria me chamar só na ressurreição, no arrebatamento da igreja. Mas eu falei para vocês que ele iria me chamar, que ele iria vir a meu encontro. E de repente, esses homens que a qual até mesmo já citei, ficaram até mesmo assustados, mas não é verdade. Lázaro não é amigo de Jesus, realmente. E Jesus não chamou. A palavra de Deus fala que quando Lázaro, mesmo estando morto, ouve a voz de Jesus, Lázaro ressuscita. Mas só que Lázaro ressuscita todo amarrado. E Jesus fala assim, agora vocês vão até ele, retira as amarras. Sabe o que Jesus está falando? Eu ressuscitei, mas amarras quem tem que tirar é vocês. Vocês têm que ter amizade uns para com os outros, para tirar as amarras que a qual prende o seu irmão até mesmo no mundo, que prende seu irmão até mesmo no pecado. Jesus deixou essa tarefa para nós, irmãos, para poder ajudarmos uns aos outros, para nós amarmos uns aos outros. A palavra de Deus fala que Jesus manda retirar as amarras de Lázaro. Por que quando Jesus fala levanta Lázaro, aquelas amarras que a qual prendia Lázaro não saiu rebentando? Porque Jesus deixou algo para mim e para você, para cuidarmos daqueles que a qual precisam ser cuidados. Mas só vai cuidar aqueles que têm amizade um para com os outros, aqueles que vivem o mesmo sentimento, aqueles que vivem a mesma alegria, aqueles que vivem a mesma tristeza um dos outros. Mas para vivermos essa tristeza ou até mesmo a alegria, nós temos que ser amigos um dos outros. Nós temos que entender que a dor do nosso irmão é a nossa dor, que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Mas só entende isso quem tem amizade um para com os outros. E a palavra de Deus fala que Lázaro ressuscita. Eu quero trazer essa mensagem na noite desse dia. Que toda amizade venha a ser ressuscitada nessa noite. Amém. Os amigos verdadeiros venham se aproximar dos irmãos que estão ao alcance da minha voz.
para que nós venhamos ter um convívio de acordo conforme Deus quer, amando, respeitando uns aos outros. E que a amizade se fortaleça dia após dia, um para com os outros. É isso que Jesus quer de nós. Que nós, além de sermos amigos deles, nós devemos ser amigos uns dos outros. Irmãos, vocês não sabem a felicidade que a qual tanto eu e a Cecília estamos em ter recebido vocês em nossas casas. Verdade. Em ter aberto as portas para vocês entrarem no nosso lar. O que nós podemos, no momento, fazer por vocês é pedir que Deus abençoe todos vocês. Que Deus guarde todos vocês. Que Deus livre todos vocês. Que Deus dê felicidade. Que Deus dê vitória a vocês. Que a vida de vocês sejam cheias da bênção de Deus. Que venha ser derramado sobre a vida de vocês algo sobrenatural. Bênçãos sobrenaturais. Que até mesmo vocês que estiveram aqui, vocês venham até mesmo se admirar o quanto Deus tem feito na vida de vocês. Amém. De antemão, meu irmão, nós agradecemos a todos que se esforçaram e que quiseram e que puderam passar um final de semana abençoado conosco aqui. Que isso se repita mais vezes. Que nós possamos também ir aí também passar um final de semana com os irmãos. Amém? Amém. É isso que eu desejo para todos. Vamos ouvir um louvor? Amém. Deus abençoe aí, presbítero Luiz. Ô presbítero, Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe também a esposa, tá bem? Tá bom, meu? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Glória a Deus, chama aleluia. para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Eita glória! Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre,
Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Move a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Vamos orarmos? Vamos. Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse momento que é a qual nós estamos vivendo, um momento de alegria, Pai. Amém. Pai, agora eu te peço que aceite o nosso culto como cheiro suave e sornalino. Obrigada, Jesus. Deus, que tu venha se agradar de nós, Pai. Pai, agora também eu te peço uma semana abençoada, uma semana embaixo da sua presença, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Pai, eu te peço uma semana de vitória para o seu povo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos toma nas suas mãos, nos guia, nos protege, Pai. Pai, eu te peço uma noite de sono também abençoada e tranquila. Sejais conosco, nos guardando, e todo espírito de enfermidade, ó Deus, bata de retirada das nossas casas, bata de retirada das nossas famílias. Sejais conosco, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muita, muita, muita saúde para todo mundo. Mas vamos usar a nossa máscara, nos proteger, né? Evitar aí, né? Fazer as coisas que o Senhor não se agrada, tá? Amém. Deus abençoe a todos. E até quinta, Tá com às Deus. 19h30. Amém. Amém.